Olá, como vai? Meu nome é Luiz Dickmann e agora eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre depressão pós-parto. Então, para a gente rememorar algumas coisas, a depressão pós-parto ela acontece entre 10 e 25% das mulheres. É um quadro bastante importante que vai começar no final do primeiro mês e início do segundo mês, vai durante os 6 primeiros meses e é caracterizado por sintomas muito semelhantes ao quadro de depressão normal. Por isso é importante a gente reviver, relembrar e revisar a aula de transtorno de humor. Então, falando sobre depressão pós-parto, quais são os sintomas? Então, é bastante interessante. A gente vai avaliar num paciente na nossa frente que está nesse quadro um humor depressivo, um humor mais triste, choro fácil, sensação de desesperança, sensação de angústia perene, uma sensação que não passa, muitas vezes durante a maior parte do dia, muitas vezes pior pela manhã e muitas vezes durante a madrugada, quando tem, né, aqueles despertares para amamentar, para tentar cuidar do bebê, trocas de fraldas, etc. Tem uma perda de interesse nas atividades que antigamente eram gostosas de serem feitas e perda de prazer naquilo que antigamente era prazeroso, ou seja, a vida perde um pouco o colorido. Às vezes pouco é até ruim de se falar, às vezes é bastante mesmo. Dependendo do quadro, a mulher se sente completamente desgostosa em relação a tudo que ela está vivendo, inclusive ao seu bebê. Os sentimentos de culpa são enormes, uma sensação de incompetência, de desesperança. Por que a outra mãe que está ali do lado está se sentindo tão bem? Olha, eu olhei no Facebook, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo alegre. E a gente tem que lembrar que muitas vezes outras pessoas estão passando por isso, mas estão tentando disfarçar, estão tentando não mostrar isso para as outras pessoas. Isso não torna ninguém pior ou melhor do que ninguém. Ou seja, é uma doença como qualquer outra. Todo mundo aceita, muitas vezes, doenças, por exemplo, no pâncreas, né? Um pâncreas que não está produzindo insulina, que gera diabetes, a gente aceita. Uma bactéria que se instala no pulmão e gera pneumonia, a gente aceita. Mas doenças psiquiátricas parece que é um tabu, ou seja, não pode existir, ninguém pode sofrer e quando sofre tem que esconder de todo mundo. Isso está errado, né? Quanto mais informação as mães tiverem em relação a isso, menos desconfortáveis elas vão se sentir e vai ser mais fácil dar início ao tratamento e voltar à sua vida normal com uma qualidade de vida adequada. Quais são os outros sintomas? Cansaço físico e mental, a mulher se sente fadigada durante a maior parte do dia, alterações de sono e apetite. O sono já é pouco, todo mundo brinca que depois que você vira pai, você não dorme mais. E muitas vezes isso é verdade, você dorme mal mesmo. Por quê? Porque o bebê precisa de você à noite, tem que fazer trocas, você sempre está preocupado com alguma coisa. Só que além disso, uma mulher que está deprimida, o pouco tempo que ela tem para dormir, o sono é de péssima qualidade, pode muitas vezes ter uma dificuldade para pegar no sono, para manter aquele sono, acorda antes do despertador tocar, ou seja, você começa a ter um prejuízo muito grande junto com alterações de apetite. Qual é o mais comum? A perda de apetite, aquela diminuição da vontade de comer e muitas vezes com perda de peso de 5 a 10% do peso daquela puérpera. Os pensamentos negativos são constantes. As mulheres começam a pensar que aquilo acontece com elas e só com elas e que elas são as piores mães do mundo e que nada mais vai dar jeito naquilo. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar da mãe, essa sensação horrível. Imagina você 100% do seu tempo pensando coisas negativas em relação ao seu desempenho como profissional. Imagina a mesma coisa você sentindo em relação a você sendo mãe. Você olha, todo mundo parece estar feliz do seu lado e só você se sente incompetente e pior do que os outros. É uma sensação que tem que ser aniquilada porque é muito ruim. Ideação suicida. Isso é a maior preocupação dentro da psiquiatria, dentro de quadros depressivos. O suicídio, ele não pode ser mascarado e a gente tem que conversar sobre ele. As pessoas se matam, as pessoas se suicidam e muitas vezes 70% das pessoas que cometem algum ato contra a própria vida procuram ajuda no último mês antes do ato. O que é isso? São as pessoas buscando ajuda, né? Uma das frases célebres que o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. Né? Ou seja, a pessoa está sofrendo tanto, ninguém se mata porque quer, a pessoa se mata porque quer parar de sofrer. E é isso que a gente tem que entender. O suicídio, a gente tem que perguntar sobre isso e perguntar não aumenta o risco. Já teve vários estudos mostrando que muitas vezes falar sobre isso que está afligindo, né, aquele pensamento, aquela angústia,
pensando na morte como uma solução para aquele problema que a pessoa está vivendo, conversar sobre isso alivia e muitas vezes faz minimizar o risco e, caso o risco não seja minimizado, a gente pode tomar precauções e medidas para proteger aquela pessoa enquanto a gente não recuperou ela daquele quadro depressivo. Então, suicídio não pode ser um tabu, não pode ser um mito. A gente tem que conversar abertamente sobre isso e tem que ter um tratamento imediato. Nunca pode ser deixado para depois. No próximo slide, o que a gente vai ver? Qual é a causa? Qual é essa interrogação? Por que as mulheres têm isso? E aí a gente vai ter uma série de explicações que a gente gosta de falar. Então, o que causa transtornos de humor? Vamos lembrar lá daquela nossa aula de sistema límbico. Estresse, genética, mudança hormonal, drogas, listas e listas e alterações na dieta muito esdrúxulas. Ou seja, essas 5 causas vão estar presentes em transtornos psiquiátricos. E aqui, a gente está falando principalmente do fator hormonal. Tá? Então, quais são as associações que a gente tem entre depressão pós-parto e risco aumentado? Dificuldade econômica. Todo mundo brinca, dinheiro não traz felicidade. De fato ele não traz, mas a falta de dinheiro traz tristeza e traz problemas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está preocupada toda hora, como vai colocar comida em casa, como que vai pagar o financiamento do apartamento, o aluguel, o boleto disso, o boleto daquilo. Aquilo toma tempo e leva a uma preocupação e isso aumenta o risco de alguns transtornos de humor e transtornos de ansiedade. Baixo nível de escolaridade, ou seja, tem associações entre a cultura, o quanto que a pessoa teve de acesso à cultura e o risco de desenvolver doenças. Quanto maior o acesso à cultura, mais desmistificado fica o transtorno e é mais fácil de entender e muitas vezes começar a tratar, mas isso não é uma regra em definitivo. História prévia de doença psiquiátrica. Grande parte das pessoas que desenvolvem um quadro de depressão pós-parto já tiveram algum transtorno psiquiátrico anteriormente. E a gente sabe que a depressão pré-natal é uma das causas mais comuns. Muitas mulheres engravidam e durante a gravidez elas melhoram. Por quê? Porque aumenta hormônios, aumenta a progesterona, elas se sentem muitas vezes aliviadas dos transtornos anteriores. E muitas vezes interrompem tratamentos ou por orientação médica ou por conta própria elas param de tomar os remédios. Isso aumenta o risco de um quadro de depressão pós-parto. E a gente tem que investigar ativamente esses pacientes para entender o que existia antes da gravidez. E isso é importante para a gente entender. Baixa autoestima, mais uma característica que aumenta o risco. Gravidez não planejada. Se com a gravidez planejada as coisas muitas vezes acham difíceis, imagina uma gravidez que surge no meio do nada, quando a pessoa não está preparada, ou profissionalmente falando, ou afetivamente falando, e aparece naquele momento errado. Por exemplo, imagina uma gravidez numa adolescente, que muitas vezes nem conseguiu completar o início dos seus estudos e muitas vezes já tem tudo interrompido por uma gravidez não planejada. Isso também é um fator de risco, um aumento do risco de depressão puerperal. Tentativa de aborto sem sucesso. Pessoas que, legal ou ilegalmente, recorreram a alguma forma de aborto e não conseguiram realizá-lo, a gente sabe que avaliando essas pessoas a longo prazo, elas aumentam o risco de desenvolverem depressão pós-parto também, por uma série de fatores entre culpa, sensação de ter feito errado ou muitas vezes não ter conseguido realizar aquilo que imaginavam. Ausência de parceiro, isso também é muito importante a gente lembrar que a falta de um companheiro, a falta de apoio, a falta de suporte afetivo também é uma das causas que aumentam o risco, que estão associadas à depressão pós-parto. E a TPM, TPMs fortes, aquelas disforias pré-menstruais, ou seja, as mulheres que sofrem desse mal, não só as mulheres, os parceiros também, com uma frequência maior, a gente sabe que a variação hormonal influi com mais força dentro da parte psiquiátrica dela, ou seja, pessoas que já tinham uma TPM forte, ou seja, na queda do hormônio antes da menstruação já passavam mal, quando tem um quadro de depressão pós-parto, normalmente isso acontece com mais frequência do que outras mulheres. Então, essa é uma parte sobre as causas do tratamento, do transtorno da depressão pós-parto, e na próxima aula a gente vai falar sobre tratamentos e outras dicas para as mulheres que estão sofrendo com isso aí. Muito obrigado.